né? É uma simulação do que vai acontecer com o gasto primário do governo federal nos próximos 20 anos. Né? A gente tem hoje um nível de em torno de 20% do PIB de gasto federal, do governo federal. Isso vai passar para em torno de 13% do PIB. Né? Ou seja, o que a PEC vai dizer para a gente? A PEC é um projeto de redução drástica e brutal do tamanho do Estado. É isso que é a PEC. Os senhores podem concordar ou podem discordar, mas é isso que a PEC está falando. Né? E isso, ao meu ver, não foi decidido pela sociedade, não foi discutido no pleito eleitoral e precisava ser discutido no pleito eleitoral. Tem um agravamento. Se a gente olhar a composição dessas despesas, a gente vai ver um problema adicional. Qual é esse problema adicional? Os benefícios previdenciários, por uma questão demográfica, vão subir, independente da reforma da Previdência que se adotar. Tá? A nossa simulação já estipula uma reforma da Previdência tal como está posta, de desvinculação do mínimo, de idade mínima, etc. Né? Eles vão passar de em torno de 8% para 10% do PIB. Ora, se a Previdência passa de 8 para 10 e o gasto do governo federal passa de 20 para 13, significa que vai sobrar 3% do PIB para a educação, para a saúde, para os senhores, para os salários nossos, do serviço público, etc., para o Exército, para o Legislativo, para o Judiciário. Os senhores acham isso factível? Eu acho que não. Eu acho que essa PEC não é factível e será revogada. Ela será revogada em algum momento porque ela vai gerar um conflito tamanho aqui dentro dessa casa e lá fora na sociedade que ela será revogada. Porque ela não cabe, não tem como a gente realizar isso. Por mais que a gente diga, ó, despesa com saúde vai se manter constante, é o que esse gráfico está mostrando. Despesa com educação se mantém constante. Então, os outros gastos, que é basicamente tudo, investimento, infraestrutura, Bolsa Família, o Exército, a Polícia, o Judiciário, tudo vai cair de em torno de 7% do PIB para menos de 1% do PIB. Os senhores acham que isso é factível? Não é factível, desculpa, mas não é factível e isso não está sendo discutido. Não está sendo, o governo não discutiu, eu não vi essa discussão sendo posta na sociedade. Tá? Por isso que, no fundo, eu digo, o objetivo da PEC não é esse, o objetivo da PEC é outro, é impor um outro projeto de país que não é compatível com a Constituição de 88. Isso significa com a experiência mundial, ou seja, países que passaram por um processo de desenvolvimento, o que aconteceu com os gastos do governo federal. Esses são dados do FMI. Tá? Não são meus dados, são dados do FMI, eu tenho a fonte, eu posso divulgar, está disponível aqui na minha apresentação. Ele vem de 1950, nessa linha vermelha, até o período mais recente, 2013. Esse é um dado para as economias avançadas. Ou seja, para as economias avançadas, ela tinha um gasto do governo central de cerca de 15% do PIB, no início da década de 50. 15% do PIB. Tá? E ela passa para cerca de 45% do PIB. Ou seja, você tem um processo de desenvolvimento, você tem uma população que envelhece, você tem uma pressão sobre bens e serviços públicos, e isso coloca pressão sobre o orçamento. Né? Então, você tem um crescimento muito forte das despesas nas economias avançadas. Okay? Ao longo de mais de meio século. E quando você olha para os emergentes, você tem, aqui começa em 96, para as economias emergentes, o gasto dessas economias ficava em 25% do PIB, e hoje fica na casa de 30% do PIB. Esses não são meus dados, como eu disse antes, são dados do próprio FMI. Para os países de renda baixa, em 96, o gasto total do governo ficava abaixo de 20%. Hoje fica na casa de 25%, países de renda baixa. Gostaria de lembrar aos senhores que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O que se quer com a PEC é colocar o gasto do governo em níveis inferiores de países de renda baixa. E você pode escolher qualquer país, pode escolher país emergente, país de renda baixa ou avançado. O Brasil entra na contramão da experiência mundial com a PEC no formato atual. Tenta-se colocar ou tirar da discussão econômica um papel relevante do Estado. E você tem toda uma pressão, como eu disse antes, de envelhecimento da população que vai gerar um conflito distributivo muito grande. Muito grande. Eu não acho que essa PEC se sustentará durante muito tempo. Inclusive, eu vejo muito, e é assustador quando eu vejo membros do governo, e inclusive analistas de mercado, dizendo que a PEC favorece os pobres. Eu vi isso de uma forma que eu gostaria que eles explicassem publicamente como que era ajudar os pobres. Então, claro.